vamos falar sobre tipo de corpo. Você sabe qual é o seu tipo de corpo? Hoje a gente vai te mostrar como é que você vai descobrir qual é o seu tipo de corpo. Ele se divide em 5 espécies, que é o corpo oval, o corpo retangular, o corpo ampulheta, o triângulo e o triângulo invertido. Mas para que você precisa saber disso? É só um conceito à toa? Não é. Na verdade, você precisa saber qual é o seu tipo de corpo para te ajudar em muitos fatores. O tipo de corpo vai te ajudar na hora de você comprar suas roupas, porque você vai entender quais são as roupas que ficam melhores em você. Você vai entender por que você comprou aquela blusa e você não gosta tanto dela assim. Vai entender por que aquela calça que você acha tão interessante numa pessoa que você segue, que você gosta e acompanha, em você não caiu bem. Você vai entender isso com base em você saber qual é o seu tipo de corpo, porque você vai entender o que fica melhor em você, o que é que te valoriza e o que é que você gostaria de disfarçar. Então é uma excelente ferramenta de autoconhecimento para você conseguir seguir e conseguir facilitar a sua vida e facilitar você montar visuais. Além disso, você vai entender por que um visual fica mais harmônico e outro visual não fica tão harmônico assim. Porque o seu biotipo ele vai servir de guia para você fazer compras mais assertivas, para você se vestir de maneira mais adequada, que você se sinta mais confiante, mais segura. Tudo isso é através de como medir o seu biotipo, você vai descobrir. E agora nós vamos falar como você pode medir o seu corpo para descobrir qual é o seu biotipo. Para descobrir o que cai bem em você, você precisa entender quais são as suas medidas. Porque a proporção das suas medidas é que vão dizer qual é o seu biotipo. A partir da medida dos ombros, dos quadris e da cintura, você vai conseguir ter uma noção do seu biotipo, do seu tipo de corpo. E assim vai aprender a montar visuais que sejam apropriados para você e que valorizem quem você é. E como é que você faz para medir? Pronto, para você medir o corpo, você precisa de uma fita métrica para você conseguir dizer quantos centímetros tem em cada parte dessa, do ombro, da cintura e do quadril. Para isso também você precisa estar com uma roupa confortável, uma roupa que evidencie bastante seu corpo, como uma legging, um top ou de biquíni, para você conseguir visualizar melhor e não dar erro nas medidas também. Então vamos lá, você mede a parte de cima do ombro, anota, depois mede a parte da cintura, anota e mede a parte do quadril. Agora você pode me perguntar, mas eu não tenho fita métrica e agora eu faço o quê? A gente indica que você vá na frente do espelho, tire uma foto sua, deixa essa foto, imprima a foto ou deixa assim no celular e meça com a régua. Você vai reparar suas medidas. Vai reparar, será que você tem os ombros maiores? Será que você tem a cintura maior? Será que o seu quadril é maior que o seu corpo? Ou então é tudo mais ou menos do mesmo tamanho? Isso também vai te guiar. O ideal é a fita métrica, mas se você não tiver também, você pode utilizar esse outro método que você consegue avaliar também seu corpo. Que a ideia é você descobrir o que é proporcional aqui no seu corpo. Então, a medida dos quadris, a medida da cintura e a medida dos ombros, elas vão definir qual é o seu biotipo. Então, ombros mais largos vão ser um biotipo, cintura mais grossa, outro biotipo. Quadris, o mesmo. A gente vai definir aqui, vai ajudar você a construir o seu visual a partir aqui do seu tipo de corpo, do seu biotipo. E assim você vai aprender como fazer essas compras mais assertivas para te valorizar. Então é por isso que você precisa saber qual é a proporção do seu corpo, porque só através dela é que você descobre o seu biotipo. Primeiro vamos começar pelo corpo ampulheta. O corpo ampulheta é aquele corpo que tem as medidas dos ombros e dos quadris muito próximas. E a medida da cintura é uma medida mais fina. Então, esse corpo ampulheta, ele é o corpo que vai servir como base para você analisar os demais corpos. Porque é o corpo que tem a simetria maior, é o corpo mais simétrico. Então, ele é também o mais fácil de você utilizar as peças com mais facilidade. Mas a gente vai te explicar isso com calma na aula sobre ampulheta, que a gente vai fazer uma série de vídeos sobre todos os tipos de corpos, te ajudando, te guiando a você conseguir montar visuais assertivos conforme seu tipo de corpo. Parecido com o corpo ampulheta, nós vamos ter o corpo retângulo. Esse biotipo, ele vai ter as medidas dos ombros, dos quadris e da cintura, com numerações muito parecidas, muito próximas. Se você tirou a foto, você vai ver que seu corpo é bem proporcional, não há uma desproporcionalidade dele. Já o corpo oval, você vai ter a medida da cintura
maior do que a medida dos seus ombros e dos seus quadris. E agora vamos para os últimos dois tipos, que é o triângulo e o triângulo invertido. A lógica é bem de um triângulo mesmo. Imagine um triângulo aqui. Esse triângulo, a parte de cima é mais fina do que a parte de baixo. Então a ideia é que a medida dos quadris é a medida maior no corpo triângulo. A medida dos quadris é maior que a medida da cintura, que é maior que a medida dos ombros. Já no triângulo invertido é justamente ao contrário. O triângulo invertido tem a medida dos ombros maior do que a medida da cintura e do que a medida do quadril. Então, a ideia é que você descubra o seu tipo de corpo e consiga analisar ele para facilitar na hora de você equilibrar suas proporções. E agora, você já sabe qual é o seu biotipo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de moda, de estilo, segue a gente aqui e nas outras redes sociais, é sempre @dupla do estilo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Até!